A paz do Senhor Jesus, estamos em mais um episódio do Pode Reviver. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos hoje com uma convidada muito especial. Vocês pediram, vocês solicitaram e nós estamos aqui com a irmã Zésa. Glória a Deus. Irmã Zésa, seja muito bem-vinda a esse podcast. Mais uma vez, muitas pessoas já estavam aguardando. E que Deus a use para falar conosco aqui nesta manhã. Eu quero agradecer por esta oportunidade maravilhosa. Glória a Deus. De poder compartilhar das maravilhas do Senhor. Porque não devemos nos calar nunca pelos testemunhos que o Senhor tem nos dado, tem feito por nós. Porque se nós nos calarmos, as pedras irão clamar. Verdade. Então temos que testemunhar dos feitos do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. E esse episódio do podcast será episódio testemunhos. Nós iremos contar aqui os testemunhos do que Deus tem feito, do que Deus irá fazer. E em nome de Jesus, o que Deus já fez e sabendo que Deus irá fazer grandes coisas também. E em nome de Jesus, vidas vão ser edificadas. Mas Zésa, deixe um versículo de Deus para nós aí, uma palavra, logo para abrir, né, que tem falado com a senhora esses dias. E a senhora queira compartilhar conosco um versículo para todos aqueles que estão nos ouvindo agora e que Deus fale aos corações. Eu quero deixar o Salmos 103, porque eu amo muito este salmo, porque ele é um salmo de gratidão. Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Glória a Deus. Para todos, eu quero deixar esta palavra e que meditem e que nunca se esqueçam dos benefícios que têm recebido do Senhor, principalmente da salvação gloriosa que Ele nos deu. O perdão dos nossos pecados, nossos nomes escritos no livro da vida e a certeza de que Ele voltará. Não podemos esquecer nunca desses tão grandes benefícios que somente Ele pode nos dar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é fiel e tem feito realmente benefícios. E eu sempre gosto de dizer que o salmista diz: e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E essa expressão, bem dizer, significa adorar. Então, eu sempre digo o seguinte, irmã Zésa, que quem adora tem benefício para contar. É verdade. Né? Através do louvor, da adoração, eu creio que Deus é aquele que faz prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Verdade. E bem dizer, e já que nós estamos falando nesse assunto de bem dizer, de adoração, nós podemos contar, né, testemunhos de adoração. Na Bíblia Sagrada mesmo nós temos exemplos, quando Deus falou com Josafá, em 2 Crônicas, e Deus disse para Josafá que ele guardasse as armas, que ele era que ia pelejar. Isso. Que essa peleja não era deles, mas essa peleja era do Senhor, né? O Senhor disse que ia pelejar. Então, a respeito de bem dizer, de louvar, eu creio que a senhora tem muitos testemunhos de vitórias no louvor. Qual é o testemunho que a senhora poderia nos contar hoje de edificação que nós devemos louvar? Eu até tenho uma palavra para dizer para você, que eu tenho ministrado isso à igreja do Senhor, onde eu tenho chegado, que nós estamos no mundo, irmã Zésa, de inteligência artificial. Isso, né? Que a Alexa canta o louvor, Alexa, mas a Alexa não é adoradora, não. E falando desses testemunhos de louvor, como nós estávamos falando, qual um testemunho de louvor, outro testemunho de louvor que a senhora pode edificar vidas através dele? Nós, da Assembleia de Deus, e creio que de outras igrejas também,
nós tínhamos assim, ainda tem, um trabalho de evangelismo nos domingos à tarde. Né? Evangelização. Lembro-me que logo após o almoço ninguém descansava. Saía logo para o campo, chamava-se o campo, vamos evangelizar. E eu fazia parte desse trabalho de evangelismo. E nós estávamos em uma rua fazendo um evangelismo. Era um domingo à tarde, porque sempre o evangelismo é no domingo. Estávamos ali falando a palavra de Deus, pregando o evangelho, e de repente uma moça ficou possessa ali na nossa frente. Possessa mesmo. E tudo indicava que não era um só, era mais de um que estava usando aquela bolsa. E quando eu vi aquela moça daquela maneira, para não chamar atenção e não fazer tumulto de ir para perto dela para expulsar, porque o inimigo, ele gosta muito assim de espetáculo, né? Ele gosta de espetáculo, gosta de aparecer. Então nós resolvemos cantar. Disse, vamos cantar. Qual hino? Aquele hino da harpa que diz assim: vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor. Aí continuamos cantando. Então, quando chegou na terceira estrofe, que diz assim: vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações, Espírito de paz, afasta Satanás. Quando cantou essa estrofe, a moça caiu liberta. Glória a Deus. Todos cantando. Glória Espírito de paz, afasta Satanás, e plena graça traz aos corações. Glória a Deus. Então, não precisou ninguém ir lá gritar no ouvido dela, nem mandar sair, nem tumultuar, e nem parou o evangelismo. Nós começamos a cantar o louvor, e quando disse Espírito de paz, afasta Satanás, ela caiu ali liberta e aceitou a Cristo. Glória a Deus. Porque quando o demônio sai, a pessoa entende que precisa de Jesus na sua vida. Glória a Deus. Então, glória mais a Deus. uma vez, vamos valorizar o louvor. Valorizar. O louvor. Outra vez aconteceu na minha casa, o meu primeiro neto, que chama-se Tiago. Eu já devo ter falado nele no primeiro testemunho. Ele tinha uns 8 meses de idade, e eu estava com ele, ele acordou com muita febre. Eu o criei, ele é o filho, é neto-filho. Eu o criei desde novinho. E ele com uma febre muito alta, perto dos 40 graus, isso de madrugada. Eu não tinha nem sequer um AS infantil para dar a ele. A hora não permitia que eu saísse, não tinha ninguém ali com carro para nos levar, não tinha plano de saúde, materialmente ali não tinha nada, mas nós temos o socorro do céu. Glória a Deus. E naquele momento eu me sentei numa cadeira de balanço, coloquei ele no meu colo, e ele esquentando cada vez mais e ficando vermelhinho, e todos sabem que uma febre muito alta numa criança pode dar uma convulsão, né? Uma convulsão que depois fica dando aqueles ataques constantes. E naquele momento o meu recurso foi cantar. Aleluia. E eu comecei a cantar aquele louvor 193 da harpa. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. E comecei cantando, né? Glória a Deus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
Não tenhas medo. Em Deus espera. Aleluia. Porque Glória a bem Deus, cedo glória a Deus, glória a Deus. Jesus virá. Glória Porque a Deus. eu realmente estava perdendo a calma. Sim. Porque o perigo era grande. E comecei cantando. Quando chegou naquela estrofe que diz assim: terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Então, quando eu cantei essa estrofe, ele levantou Aleluia, o olhar, olhou aleluia. para mim e começou a suar. Oh, glória a A suar. Deus. Ele suou tanto que eu tive que tirar a roupinha dele e torcer na pia. Parecia que ele tinha tomado um banho com água. Oh, glória a Deus. A febre saiu nessa estrofe. Terás em breve As dores findas. Que coisa linda, Jesus. As dores ali terminaram. E ele ficou normal. No outro dia, Findou a dor. Findou a dor. Glória que a eu estava Deus, glória a passando Deus, ali, aleluia. E eu estava já querendo ficar desesperada, sem saber Sim. o que fazer. Mas aí apelei para o louvor. Então, eu dou muito valor a esta arma poderosa do louvor. É verdade. Meu neto foi curado daquela febre, não teve mais aquela febre. Graças a Deus. através Deus do é louvor. lindo, Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, Nós devemos valorizar mesmo o louvor. O louvor. O louvor é uma coisa que o povo de Deus tem se esquecido, mas que nós podemos voltar a fazer, porque Deus recebe os nossos louvores. É muito lindo quando está todos na igreja cantando, levantando as mãos e canta bem alto, mas tem pessoas que só é ali na igreja, só naquele momento. É verdade. No seu lar, na sua casa, não abre a boca para cantar um louvor a Deus. É verdade. Então, devemos cantar É dentro verdade. da nossa casa, louvar ao Senhor, porque Ele merece o louvor em todo lugar. Em todo lugar. Isso. Eu lembro-me que muitos anos eu fiz caminhada na beira da praia e eu caminhava, eu ia sozinha, Jesus e eu. Eu ia a caminhada toda cantando. Não precisava ir cantando muito alto, mas ia cantando em meia voz. E eu sentia tanta alegria Glória que a muitas Deus. vezes eu parava e entrava assim em uns lugares que tem na beira da praia de Olinda, e ali eu levantava minhas mãos com uma gratidão tão grande a Deus. E muitas vezes eu era tomada em línguas estranhas. Aleluia. Tudo isso com ordem e decência, não é? Não precisava eu falar alto. Mas eu sentia que o Espírito Santo estava comigo ali naquela caminhada. Glória a porque eu Deus. caminhava louvando, agradecendo a Deus por ter força de caminhar. Aleluia. E por contemplar a beleza do mar, receber aquela brisa no meu rosto. Glória a Deus. Então temos motivos ou muito mais para estar louvar. louvando ao Senhor. Verdade. Está dirigindo o carro? Louve. Tem um hino de Cassiane que diz, não é? Está sofrendo? Louve. Louve, sempre manda louvar, não é? Louve, louve, está contente, louve, está sofrendo, louve, está chorando, louve. Não importa, louve, Não- o seu louvor invade o céu. Seu louvor invade o céu, mas invade a Deus. mesmo, Invade, viu? invade. Olha, quantas vezes nas minhas tribulações, que glória a Deus que eu passei por muitas, e foram elas que me ensinaram a confiar mais em Deus, porque as tribulações, as aflições nos levam para um patamar mais alto com Deus. E eu lembro-me que muitas vezes no círculo de oração que eu dirigia, eu cantava muito aquele hino, O Homem de Branco. Sim. Cantando e chorando ao mesmo tempo. Era cantando e chorando. Vendo o homem de branco ali no meio da igreja. Glória a Deus. E chorando. Não importa, louve. Aleluia. Como diz o hino Aleluia. da nossa amada irmã. Está sofrendo, louve. louve. Está sofrendo, louve. Está triste, louve. Não é?
a Bíblia diz assim, quem está triste, ore, tá certo? Mas também não impede de você louvar. Está triste, pode orar e pode cantar. Porque Paulo... E existem hinos também que são orações, verdadeiras orações. Paulo e Silas não estavam alegres ali naquela prisão. Não, porque eles não eram débeis mentais, eles eram humanos. Verdade. Eles estavam tristes ali. Não fizeram nada para apanhar tanto, depois ser preso ali naquela prisão. Mas eles reclamaram? Não. Ficaram murmurando? Não. Não sei qual dos dois tomou a iniciativa, mas um disse para o outro, tu canta e eu oro. Um dos dois ali. E começaram a cantar. E louvar. E orar, não é? Cantar e orar. E o que aconteceu? Um grande terremoto. Glória a Deus. Muitas vezes nós precisamos de um terremoto na nossa vida para trazer uma vitória para nós. Eita glória. Trazer uma Olha libertação, trazer uma cura. Eita glória para Deus salvar alguém na nossa família. Aleluia. Tem que haver um terremoto no meio da nossa família. Aleluia. E esse terremoto vem assim, através do louvor e da oração. Mas sempre tem um louvor no meio. Um cantava, o outro orava. E o cárcere foi aberto. E veja, o carcereiro foi salvo com toda a sua família. Verdade. Não morreu ninguém, não fugiu ninguém, porque as coisas de Deus, ela é com ordem e com decência. Aleluia. Deus sabe trabalhar muito bem, sabe. Mas Ele ama aquele que louva. Existe uma importância muito grande no louvor. Existe uma importância muito grande na adoração. Tanto é que eu gosto de dizer que Deus é um Deus que gosta de nos ouvir louvar a Ele. É verdade. Porque você vê o salmista em vários salmos convidando-nos para louvar. Irmãos, Deus ele tem um coral de anjos que cantam em perfeita voz e dizem santo, santo, santo. Mas como Deus, como Jesus que estava com aquela mulher samaritana, diz assim, vem a hora e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito é verdade, o Pai procura tais. Se o Pai procura, é porque está faltando. Está faltando. Né? São poucos aí. Se há uma procura, é porque não está tão visível assim aos olhos. São poucos. Né? Porque são poucos. Mas a Bíblia vai dizer que o Pai procura. Então ele se agrada daqueles que desejam o louvar. Então que o louvor possa ser uma ferramenta para você, que você possa louvar, que você possa adorar, bem dizer a este Deus que é digno de todo o louvor e de toda a nossa adoração. Até porque o nome dele é muito poderoso. Então, quando nós louvamos, nós estamos invocando o nome de Jesus. E nós estávamos até conversando acerca deste nome, né? Quão esse nome é poderoso. Quão esse nome nós podemos contar nas horas que nós estamos em aflição, né? O nome de Jesus... as pessoas às vezes brincam com o nome de Jesus, mas não têm noção. Não deveriam brincar. Não tem noção do que o nome de Jesus faz, do que o nome de Jesus é poderoso. Ele é soberano. Para fazer. Né? Soberano, está acima de todos os nomes. Eu lembro que a senhora contou um testemunho para mim de um dos seus filhos que estava colado em sua barriga. Foi, na hora do parto. Como foi esse... Ele era colado, né? Quem tem filhos. E antigamente a medicina não tinha esses recursos que tem hoje. Não tinha, como tem hoje. Mas a senhora já estava no hospital? Como foi? Eu estava em casa, porque eu optava sempre para ter minhas crianças em casa. Eu tinha uma parteira muito preparada, ela era uma parteira já há 25 anos, muito boa. Então, meus filhos, a maioria nasceram em casa, eu preferia em casa. E ela era muito assim, experiente. E no trabalho ali de parto, quando ela chegou logo, que me examinou, ela não notou que aquela criança estava colada. Mas no decorrer das contrações e os minutos, as horas passando, e ela viu que a criança era colada. E eu comecei a perder muito sangue e a criança, já com toda a dilatação, mas a criança não descia. Meu Deus. Aí foi quando ela disse, a criança está colada, não dá tempo mais levar para o hospital e aqui nós perdemos
a mulher e a criança. Eita, E o meu esposo, que estava ali dentro do quarto, ele disse, eu vou tirar o carro da garagem rápido. Ela disse, não adianta, não tem tempo para nada. Tá tudo Ela está arrepiado. perdendo sangue demais, não dá tempo, a criança está sofrendo, está quase morta já esta criança. E aqui perdemos tudo. E lembro-me que ela colocou as 2 mãos na cabeça dela. E ela disse assim, ela era espírita. Ela era espírita, mas eu não tinha nada a ver com a religião dela. Ela trabalhava muito bem para mim. Isso. E aquilo não me afetava. E ali foi um plano de Deus para aquela mulher aceitar Jesus, ela e o esposo dela. Meu Deus. E quando ela disse, está tudo perdido, e botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Deixar esta mulher ficar até agora. Colocou as mãos na cabeça. E eu já não enxergava mais nada. Tudo estava escurecendo. Eu estava morrendo, sentindo a agonia já da morte. Então eu lembrei do nome de Jesus. Aleluia. E de uma profecia que foi dada pelo pastor José Amaro da Silva e a irmã Alice, a Deus esposa grande. dele. Eu grávida, mais ou menos uns 7 meses, eu estava na reunião das dirigentes, e eu gostava de ficar nos primeiros bancos, porque a gente na frente a gente escuta melhor, não é? E eu gostava sempre de ficar, mais ou menos o 3º banco eu estava, e o pastor estava dando a palavra para as dirigentes, e ele começou a falar em línguas estranhas. Ele falava em mistério, e a irmã Alice, que era sua esposa, dava a interpretação. Oh, coisa linda, Jesus. Muito lindo. E quando ele falava lá, ela interpretava. E disse assim para mim, eu não dou para a morte, mas eu dou para a vida. Aleluia. Aí ele falava em línguas, aí ela interpretava. O momento vai ser muito difícil, mas na hora precisa eu chegarei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu já quase sem sentidos me lembrei desta profecia, porque Deus, Ele fala ainda. Quem não crê mais em profecia, passe a crer, porque tem a profecia verdadeira. Se existe o falso, é porque tem o verdadeiro. Você já viu uma nota de R$30 Não. falsa? Por que não tem uma porque não nota existe, né? de R$30? Porque não existe uma falsa. Agora, uma nota de 100, nós sabemos que tem bastante nota de 100 falsas, porque existe a real. Então, muitas pessoas hoje descreem completamente profecia, por conta de tantas profecias falsas que surgiram. Mas ainda Deus continua falando no meio da igreja. Glória a Deus. E tem profecias verdadeiras. E naquele momento, quando eu lembrei que o Senhor disse que na hora precisa Ele chegava, eu me lembrei do nome de Jesus. Então, sem forças, eu não tinha forças, nenhuma mais. Então, sussurrando apenas, eu fechei minhas 2 mãos, coloquei no meu abdômen e sussurrei, baixinho. Jesus, em teu nome, Jesus. Apenas isso. Jesus, em teu nome, Jesus. E a criança descolou e coroou ali e a parteira tirou. Oh, aleluia, Glória a Deus, Jesus. glória a Deus. Deus. O milagre foi feito no nome de Jesus, porque aleluia. Este nome tem poder e ele é respeitado. É lá no céu, é na terra e no inferno também. Glória a Deus. O demônio se dobra ao nome de aleluia. Jesus. Porque ele recebeu Deus é grande, este Deus é nome poderoso. dado pelo Pai. Foi o Pai quem lhe deu este Espírito nome. Santo de Deus, Sobre tu és todos grande. os nomes Aleluia. está o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Então, em momentos difíceis, use com fé. Use não. Clame com fé. Glória a Deus. O nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus, ele tem poder. Tem poder, e ali a criança tem poder. nasceu realmente, como ela disse. A criança estava escura, muito cianosada, não chorava, não respirava. E ela jogou ele ao lado assim de mim e disse, pronto, a mulher foi salva. A criança, para o ano vem outro. Ela disse mesmo assim. Meu Deus. Mas
no pensamento, eu disse, Jesus, o Senhor não dá vitória pela metade. Aleluia. O Senhor dá a vitória completa. Aí ela voltou, pegou o meu filho e começou a fazer uma respiração nele e fazer os movimentos, e ele bradou num choro bem alto. Oh, glória a Deus. Então, naquele momento que ele bradou naquele choro, minhas forças voltaram total. Aleluia. E eu comecei a glorificar a Deus em línguas estranhas, Aleluia. em cânticos espirituais. Glória a Deus. Uma voz que parecia, assim, uma cantora de ópera. Aleluia. Era uma cantora de ópera que estava ali cantando. Aleluia. E ela vinha junto de mim e dizia, cale a boca, você está perdendo muito sangue, cale a boca. Mas e eu podia calar? Não era eu. Aleluia. Era o Espírito Santo ali comigo. Aleluia. Glória a Deus. E estou hoje aqui contando. O meu filho já tem 53 anos de idade. Aleluia. É saudável, é perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Glória neste a Deus. nome há poder. Aleluia. Há Louvado poder. seja Deus. No nome de Jesus, há poder. Oh, glória então, a Deus. clame este nome na hora da necessidade. Tem o hino que diz, né? Há poder. Há poder. No nome de Jesus. É verdade. Tem também o hino na harpa que diz, ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus. De certo te dá o perdão, Jesus, Jesus. Por certo te socorrerá, Jesus, Jesus. Agora não lembro o restante, mas vocês vão ver na harpa, é o 111 da harpa. Aleluia. Ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Tem poder de livrar. Tem Poder de livrar até do assaltante. Tem poder de livrar do assaltante, tem poder de livrar da morte. Do assaltante e do sinal. Do sinal. Isso, ali foi o sangue. É, No sinal ali eu clamei pelo sangue. Glória a Porque Deus. nós temos muitas armas. é verdade. Muitas armas. A sutileza do inimigo, ela é grande. É uma sutileza que muitas vezes é como dizemos assim, até brincando, ele vem num sapatinho de lã, que parece que não é ele é sutil. Mas Verdade. quando o Espírito Santo está em nós, nós conhecemos. E quais são as armas? Você colocou no seu livro, que é a oração, Isso. o jejum, Isso. o louvor e a leitura da palavra de Deus. Nós temos estas armas. Então, o inimigo, ele tem as armas. As armas do inimigo são o demônio, a nossa carne É, e o mundo. isso. Porque a nossa carne também, ela é muito propícia a ser usada pelo demônio. A nossa carne. Nós vemos ali que Pedro deu uma resposta a Jesus maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em poucos momentos, quando Jesus o elogiou, ele ficou vaidoso. Devemos ter muito cuidado com as vaidades. Porque Jesus elogiou Pedro, ele ficou vaidoso. E naquela vaidade, o inimigo entrou na carne dele. Verdade. E quando Jesus começou a falar da sua morte, do seu sofrimento, ele falou, o inimigo falou até no nome de Deus. Deus te livre, Senhor, que tal coisa aconteça. É. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Aí Pedro ali entristeceu. Porque são 3 inimigos que temos. O demônio, o mundo e a carne. O demônio você vence com a palavra. Porque foi assim que Jesus venceu ele. Com a palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. É verdade. O mundo você vence com a oração. Com a oração. E a carne, nós vencemos ela com o jejum. Aleluia. Com o jejum. Então são 3 contra 3, né? O diabo tem 3 armas, nós temos 3 também. Aleluia. E temos muito mais, porque temos o louvor, É. temos o nome de Jesus, temos o sangue de Jesus. Veja a nossa vantagem. Então perde na batalha quem não usa as armas que Deus nos dá. Então vamos usar
que nós estamos na frente dele. dele. A senhora usou isso no sinal, conte para nós. Usei no sinal. Quando íamos, era um feriado, e minha filha dirigindo o carro, os vidros abertos, eu ao lado dela, e parou num determinado sinal, era uma esquina, e vieram 3 rapazes correndo, e o mais alto se debruçou dentro do carro, mas eu muito tranquila, nem lembrei que em Recife tem ladrão, eu nem estava lembrada. Nós tínhamos saído de um círculo de oração muito abençoado, e eu vinha assim, meditando no que Deus tinha feito naquele trabalho. Sim. E, de repente, o mais alto disse assim para minha filha, bem zangado, passe a bolsa, senão eu lhe furo. Meu Deus. E aí eu disse, meu Deus, fura? Como que ele vai furar? Que eu me viro, ele estava com um canivete no pescoço dela. Eita, Jesus. Estava tão perto o canivete que se ela mesma se assustasse ali, ela se cortava. E eu peguei na maçaneta da porta do carro e pensei, vou descer e vou puxá-lo. Mas o pensamento da gente é muito rápido. É rápido. É. E o pensamento disse para mim, não adianta, são 3 e ele está armado. E eu fiquei assim, entendeu? Eu fiquei como que andando por cima das águas. Andando por cima das águas. Aí, de repente, eu disse, Senhor, e agora? O Espírito Santo disse, use as armas. Aleluia. Use as armas. Oh, glória. Aí eu escolhi naquele momento. Qual era a arma? Qual era a arma? Escolhi o sangue de Jesus. Aleluia. Então, eu afastei um pouquinho minha filha e coloquei meu dedo assim, em cima dele e disse, o sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus tem poder. Aí quando eu falei a 3ª vez com muita autoridade, ele disse, e tem mesmo? Eita, eu Jesus. disse, tem, Satanás, tu tem que dizer que o sangue do meu Jesus tem poder. Aleluia. Aí, quando eu disse isso, os 3 saíram correndo. Glória a Deus. Um carro que estava ao nosso lado, com 2 homens, o que estava na direção desceu o vidro e me perguntou, e aí, levaram alguma coisa? Levaram? A senhora não nos chamou? Por que não chamou a gente aqui? Aí eu botei a cabeça do lado de fora assim e disse, cidadão, eu clamei, foi pelo sangue do grande. Aleluia! Isso para ele é uma língua grega, não é? Ele não entendeu nada. Aí ele disse para mim, o que é isso? Eu disse, o sangue do grande. Disse, não entendi. Eu disse, vá aceitar a Jesus Cristo que o senhor vai entender. Aleluia! E ali o sinal abriu e os carros começaram a andar e minha filha ficou estática, muito pálida, e os carros buzinando atrás, e eu, minha filha, dê saída, vamos embora, aqui não aconteceu nada. Oh, glória a Deus. Aqui não aconteceu nada, vamos embora. Oh, glória a Deus. E ela respirou e olhou para mim e disse, maninha, eu tive mais medo da senhora do que do ladrão. Glória a Deus. Porque a senhora falou com uma autoridade tão grande que eu tive medo. Aleluia. Porque no sangue de Jesus há poder. Há poder. No nome de Jesus há poder. É. Então eu aconselho, ninguém brinque com o sangue de Jesus. É verdade. E nem com o nome de Jesus. Isso é muito importante. As pessoas brincando, né? Fica às vezes brincando. Por tudo diz, por tudo diz. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faço não. Não faça não, porque é uma arma. Então no momento que você precisar Aliás, dessa arma, qualquer coisa que leva o nome do Senhor, né? Qualquer coisa, devemos coisa que leva o nome honrar. do Senhor. Quando honrar. a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu em Deus vão. em vão. É, muita gente toma. Você vê que quando a gente clama o nome de Jesus, é um nome, está escrito na Bíblia, o nome que está acima de todos. De todos os nomes. De todos então, os nomes. Eu lembro que a senhora contou até um testemunho engraçado uma vez para mim, que o irmão não sabia clamar o sangue de Jesus. Ele não sabia clamar o sangue de Jesus naquele momento de apuros. Foi isso. É um grande amigo meu, ele é da aeronáutica. Ele foi para uma fazenda, a passeio, passar o final de semana lá, e começou andando, né? Andando pela fazenda, e se distanciou bastante da casa.
E daqui a pouco vem uma boiada. E um dos bois se irmou com ele e se armou e correu atrás dele. E ele corria e o boi correndo atrás. E o boi correndo atrás, o boi correndo atrás. E ele disse, meu Deus, como é aquela palavra que os crentes dizem quando estão em apuro? Quando estão em apuro, como é? Mas ele não lembrou na hora do sangue de Jesus. Mas ele estendeu a mão assim para o boi e disse, a paz do Senhor, boi! A paz do Senhor, boi! Aí o boi riscou para trás e parou. Então a paz do Senhor também é importante. Aleluia. A paz do Senhor também tem poder. Eita, que porque coisa linda, Jesus. Foi Jesus quem disse. Deus está aqui nesse estúdio, oh glória a Deus. Jesus disse, a minha paz vos dou. Quem deu foi Jesus, essa paz. Aleluia. Tudo que vem de Jesus é poderoso. É poderoso. Tudo. É poderoso. A minha paz vos dou. Não há dor como o mundo a dá. É poderoso. Porque a paz de Jesus, ela excede todo entendimento. Então, ele não foi pego por aquele boi, porque disse a paz do Senhor. Glória a Deus. E hoje você notou que está... escasso essa paz do Senhor. É. Quando muito dizem... é a paz. A paz. Agora, que paz é essa? Não sabe nem quem é. Não sabe que paz é. Será a paz... Da ONU? Será a paz dos Estados Unidos? Será a paz dos homens? Não, porque antigamente era a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. A gente tinha prazer de repetir a frase completa. A paz do Senhor. É verdade. Porque o mundo também tem a paz dele. Tem. A própria Bíblia diz. Tem a paz. Mas a do Senhor é diferente. Aleluia. E ele foi salvo ali... dizendo para aquele boi, a paz do Senhor. E o boi ficou parado ali. Ele disse que o boi riscou mesmo, dando ré, e ele seguiu o caminho dele e o boi ficou parado. Glória a Deus, porque ele esqueceu da arma do sangue, mas a outra arma da paz do Senhor o salvou também. O que tiver então, o nome de Jesus. O que tiver o nome do Senhor é válido. É válido. Então vamos usar as armas. Nós levamos muita vantagem na frente do inimigo. Né? Ele tem 3, que é ele próprio, o mundo e a carne. Nós temos oração, jejum, louvor, palavra, o sangue, o nome, a paz do Senhor. Tudo isso é arma. Oh, glória a Deus. Perde a batalha quem não usa as armas. É verdade. Se não usa... então, ela não faz efeito. Mas se usar a arma, ela nos protege. É verdade. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus é fiel e é maravilhoso. E o Senhor nos livra, nos dá livramento, através desse nome, através desse Deus. Nós estamos sendo muito edificados com esse episódio do Pode Reviver. Tem episódios aqui com a irmã Zésa, que hoje é pastora Zésa no nosso ministério. Eu digo que a irmã Zésa é um patrimônio vivo de testemunhos, né? De vida no altar com o Senhor, de fé, uma mulher de fé. E hoje nós temos o privilégio de tê-la em nosso ministério, Reviver em Cristo. E louvado seja Deus, pastora, por sua vida, pelo que Deus tem feito através de você. Esses testemunhos têm chegado, têm edificado a fé. Amém. E nós vamos daqui a pouco para outros episódios e outros de testemunhos. Em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado no nome de Jesus. Continuo sendo serva. Amém, amém. Serva inútil. Porque Jesus mesmo, ele falou que depois de fazermos tudo, somos servos inúteis. É verdade. E eu digo ainda mais, eu sou candidata a serva inútil. Nós somos candidatos a servos inúteis. Não é verdade? É verdade. Porque mediante o que o Senhor fez por nós, nós não fazemos nada. É verdade. Absolutamente nada diante do que Deus fez por nós. É verdade. Mas estou aqui para servir e para contar os feitos do Senhor, porque isso alegra muito a minha alma. Glória a Deus. Alegra o meu coração em relembrar das maravilhas do Senhor. Maravilhas tais que às vezes nem se pode nem contar. Se pode contar. Deus fez maravilhas em minha vida que eu nem posso contar.
porque as pessoas talvez até se escandalizem e não entendam. Mas aquelas que podem ser contadas, eu contarei para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Nós vemos ali como Jesus é tão respeitado pelo demônio, que aquele gadareno com aquela legião, quando Jesus foi chegando perto, ele gritou, antes que Jesus falasse, só a presença de Jesus. Ele gritou, já viesse Jesus Nazareno nos atormentar antes do tempo? Então, ele sabe que tem um tempo para ele. Meu Deus. Satanás sabe que ele tem um tempo contado. Aleluia. E está muito perto. Aleluia. Cada dia que se passa vai diminuindo o tempo dele. É verdade. O tempo dele está diminuindo. E por isso ele tem usado todas as artimanhas dele para perturbar o povo de Deus. Mas quem está munido das suas armas, não espera nem ele vir, vai ao ataque, ataca ele. Nós temos as armas de ataque e temos as armas de defesa. A palavra do Senhor nos ensina, não é? Nós podemos atacá-lo e quando ele vem podemos nos defender. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos o capacete da salvação, temos a espada do Espírito, o escudo da fé. O escudo da fé que está na nossa frente. A couraça da justiça. A couraça, o sapato do evangelho da paz. São glória muitas a Deus. armas. Estamos protegidos, são as armas de defesa. É verdade. Aleluia. E as armas do ataque são essas: louvor, oração e jejum. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Ele a Deus. não pode vencer um crente de oração e de jejum. É verdade. Ele não tem condição de vencer. A palavra de Deus também, né? A palavra de Deus, o próprio Jesus enfrentou. E o louvor. Nós vemos ali quando Jesus ele ceou com os seus discípulos, a última ceia. E a palavra do Senhor diz que, terminando aquela ceia, Jesus cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras, para onde ele ia ser preso. Antes ele cantou, mesmo sabendo que o esperava, ele não saiu dali chorando, não. Ele saiu cantando. Aleluia. Ele louvou a Deus. O próprio Jesus cantou. Aleluia. E muitas vezes nós esquecemos de cantar hinos de louvor a Deus. Na verdade, passamos muito tempo nas telas. Eita, e Jesus. as telas agora estão tomando também uma estratégia do inimigo. Quando verdade. se pega um celular ou um computador, as horas passam que ninguém sente. E passa o tempo de ler a palavra, de cantar, de orar. Mas vamos pedir ao Senhor sabedoria e controle. Controle. Tem um momento de responder as mensagens, mas há um momento que a gente bota ele de lado, no modo avião, né? Coloca no modo avião de lado e diz, depois eu vou ver você aí. Depois eu lhe vejo. Agora é com o meu Senhor. Então você vai ler, você vai cantar, você vai orar, você vai meditar, porque não é somente ler a Bíblia como se lê um jornal. A Bíblia é diferente, é a palavra de Deus, ela tem que ser meditada. Aí depois você vai atender e você vê ali que não morreu ninguém. Ficou todo mundo vivo lhe esperando. Não é verdade? Isso mesmo. Então devemos estar prontos para louvar ao Senhor. Para louvar ao Senhor. Engrandecer o nome dele. Esse foi o tema central desse nosso podcast. Glória a Deus. Louvar, usar as armas. A gente sempre pede para o Senhor nos conduzir. O Senhor foi nos conduzindo, né, nessa temática. Isso. Glória a Deus. E vale a pena, meus irmãos. Vale a pena louvar, vale a pena usar as armas. Deus é contigo, né? E o nome do Senhor precisa ser glorificado através de nós. Nós precisamos glorificar a esse Deus. O salmista no Salmo 100, ele diz, quando vocês entrarem pelas portas do Senhor, entrem com louvor e com ação de graças, né? Então, nós devemos louvar, nós devemos bendizer e adorar o nome de Jesus,
Pastora Zéza, qual é a mensagem final que a senhora tem para deixar? Um versículo, uma palavra para o povo que está em casa nos assistindo, para este Glória episódio que nós estamos encerrando agora. Eu quero oferecer a todos, não é deixar, é oferecer a todos. Sim. Alguns versículos dos Salmos 136, Sim. que foi quando Josafá venceu aquela guerra com os cantores na frente, olhando aquela arrumação, não tinha lógica. Deus mandou colocar cantores na frente. Qual é a lógica? Cantor não sabe usar espada, mas Deus sabe como trabalhar. Então, coloque os cantores na frente, os tocadores atrás, por último, os guerreiros. É interessante o trabalhar de Deus. Ele não trabalha como o humano trabalha. E o salmo que eles cantaram, quando venceram aquela guerra, apenas cantando, não precisaram guerrear, apenas os cantores cantando. É incrível, parece loucura, não é? Mas Paulo disse que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. Como é que se vai enfrentar 3 exércitos com os cantores na frente? Mas a obediência faz a diferença. Glória a Deus. E Josafá obedeceu, os cantores que na mensagem. frente. A obediência faz a diferença. Faz a diferença. Olha que mensagem, viu? A obediência faz a diferença. Dá uma frase, dá um livro. Dá um livro. A obediência faz a diferença. E eles cantaram, apenas cantando. E os exércitos ali, tudo certo que ia derrotar Josafá. Porque a estatística era essa, era 3 exércitos contra um que era pequeno. Não é? Josafá era rei de Judá e era um exército pequeno. Muito. Então, a vitória deles ali já estava certa para eles. Para eles. Porém, para o nosso Deus, que transforma, ele tem poder de transformar o quadro. Aleluia. Né? Ele transforma o quadro. No momento, ele muda o quadro. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer, para alguém que está passando por algum problema muito difícil e não está encontrando solução, creia no Senhor. Comece a louvar, Glória que a Ele Deus. vai virar este quadro na sua vida. Aleluia. Este quadro sombrio, ele vai ser virado por um quadro colorido, um quadro belo. E você Jesus. vai agradecer a Deus. Eu creio, Então Senhor. louve. Então, quando eles venceram através do louvor, que foram apenas buscar os despojos, as riquezas, ficaram mais ricos ainda, o povo de Judá, e eles lá se destruíram eles mesmos. O louvor que eles cantaram foi este salmo. Eu não vou ler todo porque ele é grande, mas vou ler alguns versículos. É o Salmos 136, que ele diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, Aleluia. porque a sua benignidade é para sempre. Louvai, novamente, tá vendo quantas vezes mandando louvar? Muitas. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre, ou dura para sempre. Então, vejam, aqui diz, louvai porque Ele é bom. Louvai porque Ele é o Deus dos deuses. Aleluia. Louvai porque Ele é Senhor dos senhores. Então, Ele é bom, aleluia. Ele é o Deus dos deuses e é o Senhor dos senhores. Oh, glória a Deus. Então, Ele merece todo o nosso louvor. Oh, glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Cantemos hinos por gratidão. Não é apenas por cantar, mas cante por gratidão. Aleluia. Senhor,
não tenho nada para lhe oferecer no momento, mas vou lhe oferecer um louvor por gratidão. Oh, glória a Deus. É uma oferta maravilhosa que Deus aceita e se agrada e lhe abençoa e nos abençoa também. Oh, glória a Deus. Então, hoje, creio que muitos aprenderam o valor do louvor na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus. Glória então, a Deus. passe menos tempo nas telas e louve mais ao Aleluia. Senhor. Louve, porque Ele é bom, você não Aleluia. pode negar. Você sabe que Ele é bom. Amém. Então, louve porque Ele é bom. Louve porque Ele é o Deus dos deuses. Aleluia. Certa vez, Davi, olhando para os montes, onde havia muitos deuses, era incontável aqueles deuses. Ninguém podia contar tantos deuses ali naqueles montes. Davi estava em apuros, em luta, em dificuldade. Aí ele disse: elevo meus olhos para os montes. E ele elevou e ficou vendo aqueles deuses, mas em nenhum ele viu a resposta. Então ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Ele olhou para os montes, perguntou e ele mesmo respondeu. Davi tinha uma qualidade maravilhosa. Ele fazia perguntas a ele mesmo e ele mesmo respondia. Aleluia. Elevo meus olhos para os montes. Mas de onde me virá o socorro? A ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. No Salmo 42, ele estava com a alma muito abatida. Porque Davi, ele foi muito sofredor. Davi sofreu muito. Mas Davi era um homem que louvava a Deus. É verdade. Ele louvava. Então, ele fala para a alma dele e pergunta para a alma: por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia. Veja, o louvor está no meio. Glória a Deus. Por que tu estás abatida, minha alma? Ele não foi perguntar a ninguém. Ele perguntou à alma dele. Glória a Deus. Por que estás abatida? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. É uma certeza maravilhosa. Aleluia. Davi louvava Então, ao louvemos Senhor. ao Senhor. Louvemos ao Fique Senhor. esta lição para nós e o nome dele na nossa vida continuará sendo glorificado. Meus irmãos, eu quero agradecer. Eu que agradeço esta Louvado oportunidade seja maravilhosa. Deus pela sua vida, que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. E você Amém. sabe que nós estaremos aqui sempre nesse canal, estaremos aqui abençoando vidas. Então curta, compartilha, comente. Outras vidas precisam ser edificadas. E lembre-se, pode reviver.